tratar do tema alegria. Alegrem-se. Alegrem-se. Talvez você já tenha pensado, falar de alegria nesse momento, será que não é hipocrisia? Nesse momento em que passamos por uma pandemia, e alguém está falando desse pastor aí que passou por tudo isso, agora ele está falando com alegria, será que ele estava alegrinho quando ele estava sofrendo? Se nós pensarmos em alegria do ponto de vista da nossa sociedade, do nosso mundo, com certeza seria uma grande hipocrisia ou uma grande indiferença. Os irmãos sabem que passei por momentos difíceis, alguns dias sem poder dormir. Tinha dia que eu não podia tocar na cabeça, não podia tocar no cabelo por causa da dor das feridas. E momentos tenebrosos. E eu estou falando de alegria. Teve um dia que eu desejei a morte, outro dia eu pensei que iria morrer. Mas eu me aliviei um pouco quando eu comecei a verificar os personagens bíblicos. Elias pediu a morte mais que uma vez depois que ele foi ameaçado por Jezabel. Jonas pediu a morte porque Deus era bondoso e misericordioso para com Nínive e ele não gostou disso. Jó foi um dos autores bíblicos, personagens bíblicos, que mais pediu a morte, cerca de 19 vezes. Jeremias, em Jeremias 20:17, ele diz assim, porque ele não me matou no ventre materno. Olha o que disse Jeremias. E Paulo, ele disse assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Uma forma mais polida, mais bonita de desejar a morte. Estar com Cristo, eu tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então não foram poucos os personagens que passaram por momentos sombrios e desejaram até a morte. No entanto, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esses momentos difíceis, mesmo esse momento de pandemia, crise, etc., não é algo que seja permanente. Jesus não nos chamou para viver em sofrimento contínuo. Não pregamos nisso, não acreditamos nisso. No entanto, isso faz parte da natureza humana decaída. A natureza humana decaída em Adão. Nós somos solidários ao pecado de Adão. Nós recebemos essa natureza frágil, decaída, contaminada pelo pecado. Todos nós iremos morrer. E nessa natureza, vez por outra, enfrentamos dificuldades. Infelizmente, a teologia evangélica popular brasileira, fortemente influenciada pela teologia da prosperidade, nunca preparou os seus membros, os seus fiéis, para enfrentar crises. Essa teologia que sempre pregou o triunfalismo, essa teologia que sempre pregou que o crente é sempre vencedor e que nada lhe acontece, basta ter fé. Essa teologia nunca preparou as pessoas para a crise. E agora que estamos vivendo uma crise da pandemia, nós vemos esses líderes dando respostas evasivas
ou continuando com as suas respostas mágicas, como fizeram há pouco tempo atrás e reuniram e falaram: isso vai sumir, isso vai acabar, isso terminou em nome de Jesus, e tantas frases de efeito, palavras de ordem, pensamentos positivos. Isso tem 3 meses, nada aconteceu. Isso mostra o fracasso dessa teologia herética, e podemos afirmar com todas as letras, uma heresia que influenciou todas as nossas igrejas evangélicas. Sim, Jesus nos chamou para uma vida em abundância, mas crises, problemas, enfermidades acontecem. E quando isso acontecer, precisamos estar preparados. E não é aí que nós vamos perder a alegria, porque a alegria vem do Senhor. Então a grande questão continua. A grande pergunta: como podemos nos alegrar em meio a tudo isso? Será que eu estava dando risinho quando estava passando por dores? Não. Será que eu estava assim? Não estava. Como disse, há momentos que eu até desejei a morte. Mas então, o que significa alegria no Senhor? E como podemos viver essa alegria que a Bíblia manda? Vamos ver o que a própria palavra de Deus nos diz a respeito disso. Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 9. Filipenses 4. Amém? Diz assim o texto. Abra sua Bíblia, depois mantenha aberta o seu smartphone, mas no texto. Não vá olhar agora Facebook de forma alguma. Só no texto bíblico. 4:4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Até o versículo 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Precisamos, carecemos da presença e da interferência do Teu Santo Espírito, nos instruindo, nos capacitando, nos ensinando. Nós pedimos, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, como podemos nos alegrar no Senhor? E eu vou dividir isso em 3 pontos. Conhecendo a verdadeira alegria, não estando ansioso de coisa nenhuma, e pensando e agindo de forma correta. Primeiro, conhecendo a verdadeira alegria. Vamos pensar que o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma, na 2ª prisão. A primeira prisão foi uma prisão domiciliar, ele ficou solto e foi preso novamente, acusado de incendiar a própria Roma, de ser um manifestante, um tumultuador. E nessa 2ª fase da prisão, ele estava, na verdade, numa masmorra, num lugar úmido, insalubre. E dali ele escreve a carta aos filipenses, escrevendo a carta dizendo assim: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Então,
o apóstolo Paulo não estava desfrutando de um bom momento. Ele não estava numa praia do sul da Espanha. Como hoje até as praias do sul da Espanha são requeridas, né? São procuradas. E naquela época também se passava por aquela região. Ele não estava ali. Ele estava numa prisão. Num ambiente totalmente insalubre. Às vezes as prisões até tinham enchente e enchiam de água. Ele não tinha nenhuma sopinha quente para tomar uma cama limpinha. E nessa prisão que ele escreve aos filipenses, falando para os filipenses que eles deveriam se alegrar no Senhor. Daí vamos para a igreja de Filipos. E alguém pode pensar, não, aqueles irmãos eram prósperos, ricos, e viviam na alegria. Tomavam muito vinho e ficavam alegres, fácil. Não. Era uma igreja que conhecia a perseguição. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo e Silas. Se os irmãos se lembrarem, Lídia, vendedora de púrpura, foi a primeira pessoa que se converteu naquela cidade. Aquela foi uma igreja perseguida. O apóstolo Paulo, quando ele expulsou o demônio de uma adivinha, os irmãos lembram-se desse episódio? Aquela adivinha vinha atrás de Paulo e Silas e falava, esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo, e fez isso por muitos dias. E Paulo, irritado, no momento ele falou, sai em nome de Jesus, expulsou o demônio daquela jovem que adivinhava as coisas. E fazendo isso, as pessoas que ganhavam dinheiro com ela se revoltaram, juntaram uma multidão e lançaram Paulo e Silas no cárcere. Tudo isso na cidade de Filipos. E no cárcere eles cultuavam a Deus depois de serem maltratados, depois de serem esbofeteados. E aquele culto, então, onde o Espírito Santo presente tremeu o local e eles saíram da prisão. Então, para essa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo, onde ele já havia sido perseguido, onde ele já havia recebido varadas, onde ele já havia sido preso, e uma igreja que sofria constante perseguição. E para essa igreja, o apóstolo Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Ele escreveu duas vezes, para que não restasse dúvidas. Alguém podia falar, não, essa tradução está meio errada, acho que ele errou nas palavras, e alguém não foi muito feliz, mas ele disse, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. 3 coisas que precisamos saber sobre alegria. 3 coisas. Primeiro, não é qualquer tipo de alegria. Não é a alegria que o nosso mundo oferece. Mas é uma alegria que vem de Deus. Por isso que diz alegria do Senhor. Ela provém de Deus. Ela vem através da atuação do Espírito Santo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1,6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Vamos repetir esse versículo? E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então é uma alegria diferente, é uma alegria que vem do Senhor, é uma alegria do Espírito Santo e que não está vinculada a situações, a condições. Segundo, essa alegria não se trata de um sentimento, porque se fosse um sentimento não teríamos controle. Os sentimentos estão vulneráveis às situações. E se fosse um sentimento, a Bíblia não estaria mandando para nos alegrar.
Como poderíamos nos alegrar se não temos controle sobre isso? Então a alegria que a palavra de Deus nos traz não é um sentimento assim como o amor. Porque a palavra de Deus nos diz que devemos amar. E não mandaria amar se não fosse possível fazer alguma coisa para isso. Então, não teria essa ordem de se alegrar se não fosse possível que houvesse uma ação e uma atitude para isso. Terceiro, a alegria é proporcionada pela segurança do encontro com Jesus. O texto diz, perto está o Senhor, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Então é uma alegria da segurança de que em breve nós estaremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que tudo dê errado do ponto de vista humano, para o crente em Cristo Jesus não existe vai dar tudo errado. Para o crente em Cristo Jesus, apesar da visão do mundo das coisas darem errada, por fim vai dar muito certo. Porque o apóstolo Paulo disse, estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Para o crente em Cristo Jesus, que tem a certeza da salvação e anda com Deus, a morte é só uma passagem para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Isso o mundo não pode entender. Então, alegria não é um resultado de entretenimento. A alegria da Bíblia não é conquistas pessoais. A alegria da Bíblia não é coisas materiais. Apesar de que muitas dessas coisas produzem uma alegria, e elas são sinceras, e elas fazem parte. Como hoje, uma grande alegria estarmos apresentando um bebê. É uma alegria quando você conquista e pode ter a sua casa própria. É uma alegria quando você termina um curso, quando você faz o aniversário e faz uma festa. Isso são alegrias, sim. Boas alegrias. Mas o que nós queremos dizer é que a alegria não termina com essas coisas. Porque quando então não tivermos essas coisas, ficaremos deprimidos, tristes, e é o fim? Não. Porque a alegria do Senhor, ela não está vinculada às situações, não está vinculada a conquistas, não está vinculada a outras coisas. Porque a alegria do Senhor nasce na convicção, preste atenção, a alegria do Senhor, ela nasce da convicção de que Deus está no controle. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele reina e que Ele governa. E que nada fugiu do seu controle. Nenhuma pandemia atinge o seu controle. Nenhuma pandemia acontece sem o seu controle, sem sua permissão. Nenhuma doença na sua vida acontece sem que Deus esteja no controle, sem que Deus permita. E não somente isso, sem que Deus use tudo isso para glorificar o nome dEle e para te abençoar. Olha o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
A alegria, então, está ligado com o conjunto das suas convicções. O que você crê a respeito de Deus. Você poderá ter alegria permanente em Deus, vinda do Senhor, quando você crê que Ele é o seu Senhor, que Ele cuida de você, que todas as coisas estão na mão dEle, e que tudo o que acontece, Deus, mesmo sendo mal, Ele vai transformar em bem. Quando nós temos essa convicção, essa segurança, então nós temos um estado de deleite no Senhor. Isso que significa alegria. Deleite é como a criança, o bebê, depois que é amamentado, vem dessa palavra. Ele está deleitado, ele mama assim que ele fica satisfeito, ele fica extasiado. Então, quando estamos deleitados no Senhor, então isso é um estado de alegria, mesmo que as situações sejam adversas. Segundo ponto, como podemos viver a alegria do Senhor? Não estando ansioso com coisa alguma. Olha o que diz aqui, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Não fiquem preocupados. Uma melhor tradução, não ficais ansiosos. Uma tradução mais literal, porque na nossa definições, principalmente na área de psicologia, preocupação é uma coisa mais pontual. É mais, você fica preocupado, eu estou preocupado com a prova que eu vou fazer amanhã. Né? E ansioso já é uma preocupação contínua. Então, a ideia do texto é uma ideia de ansiedade. A preocupação natural e pontual, ela acontece. E ela é boa. Porque, às vezes, você está tão despreocupado que você perde até o horário para fazer a prova, né? Isso é ruim. Então, a sua mente não está ativada. Então, a preocupação com moderação, ela é boa e faz parte. Agora, o que não pode é ansiedade. A ansiedade é perversa. É ruim. E o texto diz, não estando ansiosos com coisa alguma, isso é uma ordem, não é algo utópico. Se a Bíblia manda, novamente, é que nós podemos viver dessa forma. Sempre quando a Bíblia dá uma ordem, dá um mandamento, uma instrução, então a gente não pode falar que isso é impossível, isso nós não conseguimos. Não, porque Deus não faria isso se o homem não fosse capaz de não viver ansioso, se o homem fosse incapaz de viver a alegria do Senhor. É possível. Mas a ansiedade é causada pela sensação de que nós não temos controle. Porque muitas pessoas têm medo de andar de avião. Porque ela sobe no avião e ela perde o controle. Ela não pode fazer mais nada. É só o piloto e Deus. Ou, muitas vezes, só Deus. Então, ela perde o controle. Então, tem pessoas que não andam de avião. Porque isso gera uma grande ansiedade. Porque a pessoa perde o controle. Eu tinha um conhecido que ele não andava de avião. Mas por que você não anda? Não de avião, eu vou de carro. Porque carro eu estou no controle. Então, ele tinha uma sensação mais ou menos falsa de que ele estava no controle. Mas tinha essa sensação. Então, quando não sabemos como resolver, quando as coisas estão incertas, como está agora nessa pandemia, as coisas estão incertas. Quando vai voltar a aula? Não sei. Quando vai normalizar? Não sei. Quando nós vamos poder fazer isso? Não sei. Quando podemos negociar? Quando podemos trabalhar adequadamente? Não sei, está tudo incerto. Isso gera uma grande ansiedade. Por quê? Porque nós não temos controle. Você não tem controle. E precisamos admitir isso diante de Deus. Precisamos confessar o nosso pecado de querer controlar todas as coisas.
porque somos incapazes de estar no controle. Não tem o que fazer. Nessa reação que eu tive, eu senti isso muito de perto, porque não tinha antídoto para a medicação. Ou seja, aquilo que foi colocado e causou a reação, não tinha como tirar. E os médicos não tinham nada para fazer, deram um remedinho para os coisinhos só, né, a parte dermatológica. Então, está na mão de Deus, perdeu-se todo o controle. E Deus foi atuando. Mas nós não gostamos disso, porque queremos estar no controle. Queremos ter o plano A e queremos ter o plano B. Mas às vezes não temos o plano A, nem o plano B, e não temos plano nenhum. Como então é possível vencer a ansiedade? O texto fala de duas coisas, 2 remédios eficazes, 2 remédios. Fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então nós vemos 2 coisas, oração e ações de graça. Quais são os remédios contra a ansiedade? Primeiro, oração. Então, coloque diante de Deus o que está lhe causando ansiedade. Mas coloque diante de Deus de forma específica. Não ore de forma genérica. Coloque diante de Deus o que está te incomodando e o que você quer. Porque assim você poderá agradecer a Deus porque Ele atuou. E quando nós falamos de forma genérica, eu acho que Deus não leva muito em conta. Porque nós não levamos. Se eu chego, pastor Haroldo, qualquer dia desse eu passo lá na sua casa para a gente ler aquele livro. Qualquer dia eu passo lá. Ou ele fala para mim, qualquer dia eu vou fazer uma visita para você. Tá bom. Esse qualquer dia nunca, mais ou menos, né? Agora, se ele fala assim, como ele falou, eu vou na sua casa, agora, na sexta-feira, às 8 horas, para fazer uma visita para você, para a gente orar junto. Então, eu fiquei esperando, porque eu sabia que ele viria, porque ele foi específico. Então, eu acreditei. Esperei e aconteceu. Isso é a nossa oração em relação a Deus. Quando você é genérico, tá bom, qualquer dia Deus atende também. Não estou dizendo que Deus é soberano, né? Mas quando você é específico, as coisas são diferentes, porque oração é relacionamento, não é reza. É relacionamento. Você está orando, você está se relacionando com Deus. Você está falando com Deus e Deus está falando com você. Então, você não está falando para Deus, qualquer dia eu vou te servir, Senhor. Não, você vai estar falando para Deus de forma específica. Se mesmo você tem um voto, você põe esse voto de forma específica. Eu vou começar a ler a Bíblia hoje. E vou ler todo dia quando eu acordar, 8 horas, e assim por diante. Seja específico. Se você fizer um voto, e se você orar também, seja específico na sua oração. O que está te incomodando e o que você quer com Deus? Não é assim que você se relaciona com seu cônjuge, com seu filho, com seu amigo? Você não fica falando, quando fala de forma genérica, não falou nada. Você falou para o amigo, vou lá um dia, esse dia nunca, como eu disse. Então, primeira coisa para combater a ansiedade, oração. E o texto diz oração com súplica. Então, exclui a forma evangélica brasileira de orar. Exclui, porque a oração é com súplica. Não é determinando, dando ordem para Deus, não é pensando que Deus é marionete, nada disso. Oração com humildade. Você se coloque com humildade, porque súplica significa humildade, você suplicar a Deus, você buscar a Deus em oração com humildade.
Segundo, ações de graça. Tá, então eu estou numa situação ruim, eu estou quase morrendo, eu vou agradecer a Deus por isso? Não tente, preste atenção, não tente agradecer a Deus pelas coisas ruins, se esse agradecimento não for sincero. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu quase metade dos salmos. São atribuídos a Davi, se eu não me engano, 72, por aí. Salmos são de Davi. Um homem, então, de louvor, um homem de adoração, porque os salmos foram feitos para serem usados em culto, em adoração. Davi, depois que ele pegou com Betseba, e os irmãos conhecem bem essa história, e o profeta Natã veio exortá-lo. Então ele caiu em si, pediu a Deus arrependimento, etc, etc. E depois, quando o filho nasceu, estava doente. Ele ficou em oração, sem comer nada, e ficou todo o tempo em oração. Os irmãos conhecem a história, e o garoto veio e faleceu. E diz o texto que ele foi ao templo adorar. Ele não foi ao templo agradecer pela morte da criança, preste atenção. Ele foi ao templo adorar. É muito diferente. Então, não tente adorar a Deus, agradecer a Deus pelas coisas ruins, mas adore a Deus independente das circunstâncias. Amém? Isso que significa ações de graça. Então, alegrar-se no Senhor é possível quando nós temos a visão correta do que isso significa. E o último, pensando e agindo de forma correta. O versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, podemos nos alegrar com o Senhor quando nós estamos cuidando dos nossos pensamentos. Se você alimenta a sua mente com coisas ruins, se você está vendo só as grandes emissoras e as tragédias, você não vai conseguir se alegrar no Senhor. Se você está vendo as pessoas que estão morrendo, você não vai conseguir se alegrar no Senhor. Se você estiver vendo essas notícias tendenciosas, você não vai se alegrar no Senhor, porque você está alimentando a sua mente com veneno. Então, o que você está lendo? O que você está assistindo? Qual música que você está ouvindo? Em que sites da internet você está entrando? Tudo isso é alimentação da mente. E nós não podemos nos alegrar no Senhor se a nossa alimentação da mente estiver poluída. Nós temos duas responsabilidades. Aquilo que alimentamos a nossa mente e como controlamos o nosso pensamento. E se essas duas coisas não estiverem de acordo com a vontade de Deus, nós não podemos viver a alegria no Senhor. Então, tudo que você está assistindo, ouvindo, lendo, participando, etc., é um ponto. O segundo, como você administra os seus pensamentos. Seu filho saiu, você fala, ele vai morrer, vai acontecer um acidente, ele não vai voltar. Você só está pensando coisa ruim. Por quê? Na pandemia você vai estar tudo errado, eu vou pegar a pandemia, eu vou morrer. Você tem que confrontar esses pensamentos, você não pode pensar assim.
você tem que, confrontando esses pensamentos, você colocar bons pensamentos, pensamentos de fé, de esperança, de que Deus está com você. Então, como você alimenta a sua mente e como você administra os seus pensamentos. Agora, você não consegue administrar os seus pensamentos adequadamente se você alimenta a sua mente com veneno. Então, o que combate a sujeira que muitas vezes alimentamos a mente? É a palavra de Deus. Então, a leitura bíblica diária, ela vai limpar a nossa mente desses maus pensamentos. É isso. A nossa devoção, a nossa oração diária vai purificar a nossa mente. Então, por isso que eu disse no início que quando o apóstolo Paulo diz, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se, ele estava falando de uma coisa viável, uma coisa possível, uma coisa real, porque além da nossa cooperação, o Espírito Santo de Deus está trabalhando conosco. E por fim, nós fixamos isso pela prática. O versículo 9 que diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. A fixação através da prática. O versículo 5 diz que a moderação de vocês seja conhecida. No original diz bondade, o amor de vocês seja conhecido. E quando nós partilhamos essas coisas boas, quando nós partilhamos a bondade e o amor, então isso reverte para nós. Nós damos e recebemos. Então, se você tem tudo só para você, mas você não partilha com as pessoas, você não está praticando. E se você não está praticando, você não está fixando. Os professores aqui sabem disso. Quando nós praticamos, nós fixamos aquilo. Então, a alegria do Senhor é possível quando aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, nós partilhamos com as outras pessoas e assim também nós recebemos. É uma corrente do amor. É uma corrente da alegria. Enfim, meus irmãos, eu estou sem relógio aqui. Talvez eu tenha passado um pouquinho, né? Mas eu vou concluir agora. Alegrar-se no Senhor não é um sentimento, preste atenção. Alegrar-se no Senhor não é um sentimento, mas é uma decisão firmada na convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é um Deus bom, que Ele está do nosso lado, que Ele joga no nosso time, que nós somos do seu exército. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, a alegria é um sentimento, não é um sentimento, desculpa, mas uma decisão, baseado na convicção de quem é Deus na nossa vida. A segurança do cristão está em Deus. Quando nós estamos deleitados e seguros em Deus, então nós estamos tranquilos. E essa tranquilidade é que gera a alegria que vem do Espírito Santo. Portanto, então, seja em pandemia, fora de pandemia, em crise ou não, nós podemos e devemos viver a alegria do Senhor. Isso é o melhor que Deus tem para você. Que Deus os abençoe.